eu quero destacar ao lado do Covat aqui, que é muito importante nós contarmos com o conhecimento técnico que tem aqui a nossa Emater, toda a Secretaria de Desenvolvimento Rural, Secretaria de Agricultura, liderada pelo Edilson. Luciano apresentando tecnicamente o programa nos dá a segurança, né, de todo o critério técnico que foi estabelecido para poder definir a estrutura, como que ele vai chegar nas propriedades, nos municípios. Então houve todo um planejamento muito bem estruturado para fazer esse aporte de recursos, mas eu quero aqui ao lado do Covat e também da Silvana, que foi minha secretária no primeiro governo lá, me ajudando, além do Covat Filho, destacar que ao lado do conhecimento técnico é fundamental ter a vontade, né, e a disposição e a liderança. Eu quero fazer essa homenagem aqui ao nosso secretário Wilson Covat, que tem sido um grande líder nessa função na Secretaria de Desenvolvimento Rural. Agradecendo a ele, né, por estar liderando esse time tão dedicado na nossa secretaria. E junto ao lado dele aqui fazer, o Christian não brigar conosco, está ali no programa, o chamado de um vídeo que vai poder melhor apresentar a importância desses programas. Aí em seguidinho eu volto aqui. Muito obrigado. Do ano passado, fazendo um ano agora, a nossa perda de fertilidade, a nossa perda química, física e biológica do nosso solo foi muito grande. A propriedade do produtor é seu emprego, a sua casa, tudo do produtor é sua propriedade. A base nossa é solo. E hoje nós temos um grande trabalho de recuperação do solo. O programa, o aporte financeiro que o governo do estado vai fazer junto aos agricultores para a aquisição dos insumos e das práticas necessárias que a gente for fazer na propriedade. E a segunda parte do programa, então, é o auxílio técnico prestado pela Emater, onde, baseado em análise de solos, trincheiras e demais técnicas, produtor e agricultor vão escolher as melhores práticas agrícolas para melhorar a estrutura do solo e devolver a sua capacidade produtiva, para que o produtor tenha condições de ajudar o solo na sua capacidade de resiliência e se tornar novamente um solo mais produtivo. Com o apoio do Emater, eu já tenho fazendo a taxa de infiltração de água no solo, que começamos a estudar de novo a nossa taxa de filtração, conservação do solo, melhoria dos plantios, para quê? Para nós ter uma longa efetivação dos nossos filhos aqui na terra. Bom, mais uma vez, muito bom dia a todos. Saudar o representante do nosso Tribunal de Justiça, desembargador Dr. Maria Ezerhardt, representante da Defensoria Pública, Rodolfo Malhão, os nossos secretários, Wilson Covat, Desenvolvimento Rural. Obrigado por te dedicares tanto aí a essa pauta e liderar esse processo desta operação que a gente está lançando hoje. Nosso secretário da Casa Civil, Arthur Lemos, secretário da Agricultura, Pecuária, Desenvolvimento Sustentável e Irrigação. O nome da secretaria cumprido dá o tamanho da bronca também aí, né, Edilson? Mas obrigado também ao nosso deputado Edilson por se dedicar nessa pauta tão importante para o nosso Rio Grande, secretário de Desenvolvimento Social, Beto Fantinel, secretário de Comunicação Adjunto, Michael Bock, os nossos deputados estaduais que estão aqui conosco, Elton Weber, Pedro Pereira, Silvana Covat, Dirceu Franciscon, Marcos Vinícius, Rafael Braga, Gerson Burman e Joel William. E quero fazer uma especial homenagem também aqui aos deputados, porque, em primeiro lugar, aprovaram, né, um projeto que passou pela Assembleia Legislativa, que, como foi falado, foi aprovado por unanimidade, uma construção com aprimoramentos, com melhorias que a Assembleia permitiu e entregou aqui nesse processo dessa discussão. E, como eu sempre faço questão de insistir, por toda a jornada, né? Não só pela aprovação desse projeto, por todo o apoio na jornada que a gente tem. A gente reorganizou as contas do Estado, retomou capacidade de investimentos, com o apoio da Assembleia sempre. Então eu quero pedir uma salva de palmas, já que o Sérgio não está puxando as palmas aqui, para o nosso deputado.
Nossos deputados fizeram a diferença em toda a nossa jornada ao longo desses 6 anos e meio, não foi diferente nesse programa. Quero saudar a presidente da FAMURS, prefeita de Nonoai, querida prefeita Adriane Perim de Oliveira, obrigado também pela parceria de todos os prefeitos, em seu nome, da nossa FAMURS, presidente da Emater, Luciano Schwertz, e com ele todos os nossos colaboradores da Emater, que tem sido fortemente prestigiado pelo nosso governo, no processo de reestruturação, de retomada de capacidade, né, de infraestrutura para fazer cumprir o seu papel tão importante. Nosso secretário executivo do Plano Rio Grande está aqui conosco, Laíro Kuhn, ex-secretário também, e os presidentes e representantes das organizações, da FETAC, da OCERES, da FETRAF, da AbraSoja, que estão aqui conosco também, a nossa gratidão. Pessoal, é inevitável, não tem como a gente falar sobre o nosso agro nesse momento, antes mesmo dos programas, sem falar no grande clamor dos nossos produtores rurais pelo apoio federal fundamental num processo de securitização ou de refinanciamento das dívidas. O importante tem que ser encaminhado para o nosso produtor rural o apoio fundamental para que ele possa superar os momentos difíceis que ele teve, não apenas das enchentes, mas das recorrentes estiagens, nesse processo de endividamento que não permite a boa parte dos nossos produtores conseguir planejar a sua próxima safra, fazer os investimentos para os próximos ciclos de produção de forma sossegada, né? Porque a prorrogação que nós todos conquistamos agora recentemente, juntos, por tantas lutas que foram feitas, ela ameniza o mais imediato para uma boa parte dos produtores, não para todos, mas para uma boa parte deles, mas não resolve o problema se não houver um processo de refinanciamento dessas dívidas. Então, nós estamos todos trabalhando juntos, buscando junto ao Ministério da Agricultura, ao centro do governo federal, a compreensão da importância de haver para os nossos produtores esse refinanciamento das dívidas, o trabalho que é feito na discussão da securitização. Mas, paralelamente a essa luta que nós fazemos para o apoio federal, a gente busca fazer no nível estadual tudo o que estiver ao nosso alcance, né? Tudo que estiver ao nosso alcance. E aqui estão 2 programas que deixam muito claro esse nosso compromisso com os produtores rurais. O primeiro deles, da recuperação de solos, a Operação Terra Forte, porque é uma verdadeira operação, né? Nós temos aqui apoio técnico, recurso na mão dos nossos produtores, o apoiamento que se dará dado também, viabilizando patrulhas agrícolas que vão ajudar a dar, a partir da mecanização também, a movimentação dessas terras para que se garanta a condição dos nutrientes e da absorção e da infiltração da água. Essa operação que tem nessa primeira etapa 300 milhões de reais garantidos pelo Estado, e associamos a isso outros 180 milhões de reais no programa Milho 100%, que é um substituto extraordinário do troca-troca, porque o troca-troca de milho, né, das sementes que a gente tem no Estado, ele recorrentemente vinha demandando que o Estado fizesse a anistia da parcela que seria paga pelos produtores por conta das estiagens. Então nós entendemos que, diante da pressão que existe sobre os nossos produtores, era um momento de não esperar que haja uma demanda por uma anistia, pela já a pressão que há sobre outros financiamentos e dívidas dos nossos produtores, que acaba nessa incerteza final. Vai subsidiar uma parte, 30%, ou vai subsidiar o todo? O produtor não avança eventualmente no plantio do milho, e não é só ele quem sofre, sofremos todos, sofre o Estado todo, porque nossa produção de proteína animal depende dessa produção. Sem termos a produção suficiente no Rio Grande do Sul, temos que trazer de outros estados, gerando, né, uma perda de oportunidade econômica e custos adicionais para os nossos produtores em diversas frentes. Não apenas o produtor agrícola, mas também o da pecuária, da produção animal, da proteína animal, suíno, né, da nossa produção de leite, enfim, que é afetada por essa falta do milho. Então nós precisamos criar incentivo para ampliar essa produção de milho aqui no Rio Grande do Sul.
E aí vem o programa Milho 100%, porque ao invés de subsidiar apenas uma parte, nós vamos subsidiar 100% dessas sementes. O produtor não vai ter a preocupação de fazer o pagamento de uma parte depois, porque nós vamos entregar totalmente subsidiado para ele, e é um investimento muito expressivo, que sobe ali dos 28 milhões originalmente projetados por ano para mais de 90 milhões de reais de investimento por ano, totalizando 180 milhões de reais. Então, são quase $500 milhão de reais injetados diretamente na nossa base da economia, que é o nosso agronegócio, no agro gaúcho, com o governo do estado, com R$30 mil que vai no cartão para ser utilizado pelos nossos produtores para aquisição dos insumos necessários, né, para a correção do solo, o apoio técnico dado pela Emater, né, e além disso as sementes aqui que a gente está também subvencionando para garantir aos nossos produtores, que, como ressaltou o nosso secretário Wilson Covatti, fazemos questão sempre de destacar, não existe produtor pequeno ou grande, né? Todo produtor é grande, a propriedade tem dimensões diferentes, mas a grandiosidade do que os nossos produtores são capazes de fazer, nos desafios que eles têm, não permite que a gente chame qualquer produtor de pequeno, né? Porque o que ele faz é grandioso diante dos desafios que ele tem para produzir, para persistir, para insistir e gerar riqueza no nosso estado. Quando sofre o agro gaúcho, sofremos todos, né? Acho que está muito claro isso. Nossa economia, nós poderíamos ter trazido aqui os gráficos que mostram a íntima ligação do desempenho do nosso agronegócio com o desempenho econômico do estado. E ao longo desses últimos anos em que nós tivemos estiagens recorrentes no Rio Grande do Sul, a perda da produtividade fez com que o estado perdesse, só pegando as estiagens que este governo sofreu, o nosso governo enfrentou nesses ciclos mais recentes, as perdas que nós temos econômicas equivalem a 60% do PIB de um ano inteiro. É como se tivesse quase aí, né, mais de 7 meses de um ano no estado perdidos economicamente ao longo destes últimos 6 anos e meio, por conta das perdas de produtividade que a gente tem no campo. Então é nossa obrigação trabalharmos juntos, puxarmos uma mesma direção para apoiar o nosso produtor, garantir as condições de produtividade e fazer isso de forma tecnicamente responsável, né? Então não é simplesmente, olha, coloca mais dinheiro para poder dizer que está fazendo alguma coisa. Tem muito estudo, tem muito trabalho, né? Tem muito debate aqui para construir esses programas de uma maneira que eles sejam efetivos. Quero ressaltar aqui não apenas os produtores que serão diretamente apoiados terão um impacto, porque tem uma preocupação aqui também com essa chamada difusão tecnológica, ou seja, nós temos uma capacidade de atendimento de número de produtores diretamente, que serão elencados de acordo com o Conselho de Desenvolvimento Rural dos municípios, que vão observar onde estão as maiores necessidades, e esses produtores serão apoiados, mas nós vamos aproveitar a oportunidade do apoiamento a esses produtores para utilizá-los, pela força do exemplo, como disseminadores das boas práticas, das tecnologias, das técnicas agrícolas implementadas, para difundir na sua região essas técnicas e conseguirmos multiplicar os efeitos. Então tem uma parte do que diretamente é gerado de impacto pelas propriedades que serão apoiadas, mas tem uma dimensão muito importante ser ressaltada, porque a Emater vai se encarregar de juntar outros produtores, a gente não vai conseguir alcançar um apoio direto, mas para levar, para observar e acompanhar, inclusive, os compromissos dos produtores que serão diretamente apoiados, que a gente consiga ter a propriedade deles como uma propriedade vitrine, vamos dizer, né? Para o efeito demonstração ajudar a ir contagiando e irradiando essas práticas em diversas propriedades, multiplicando os efeitos no Rio Grande do Sul de ganhos de produtividade a partir desse esforço de recuperação dos solos. Então, acho que talvez não esteja sendo ainda bem assimilado o poder do dia de hoje, né, do que nós estamos anunciando hoje aqui. O que nós estamos anunciando hoje no Rio Grande do Sul
tem uma capacidade, um poder de gerar uma enorme transformação no nosso agronegócio a partir de um programa que trará ganhos de produtividade por essa capacidade de infiltração de água, pela retenção dos nutrientes, ganhos de produtividade que vão impactar fortemente a nossa economia. E aí, a isso se associa ainda outras frentes em que nós estamos atuando, como o nosso programa Irriga Mais, liderado lá pela Secretaria de Agricultura, o nosso secretário Edilson Brum, que está trabalhando diretamente para que a gente possa desburocratizar licenciamentos em reservação de água, para que a gente consiga apoiar o produtor também economicamente para fazer irrigação. E quando a gente junta tudo isso, né, a gente tem uma capacidade de transformação grande e de sustentação da economia do Rio Grande do Sul para os próximos anos. Porque não basta nós gerarmos no nosso curto horizonte de governo o impacto econômico. É importante buscar mecanismos que deem sustentação ao longo do tempo, especialmente a partir do que é a nossa mais relevante base econômica, que é o agronegócio. Então, muito obrigado a todos que colaboraram nesse processo, né, desde tecnicamente aqueles que construíram a base técnica desse projeto, a secretaria, liderada pelo secretário Wilson Covatti, né, construindo e amarrando essas pontas, a Assembleia, mais uma vez, que compreendeu, melhorou, debateu, né, a partir dessa disposição de construir junto conosco esse projeto, e a toda a sociedade que hoje se reúne, prefeitos, que vão nos ajudar a disseminar esse projeto nas suas comunidades, porque nós vamos ajudar a virar um capítulo no nosso Rio Grande, certamente a partir desses novos programas da nossa Secretaria de Desenvolvimento Rural. Muito obrigado a todos.